Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 20 de maio, e começa agora mais uma reunião da Comissão de Cooperativismo, presidida pelo deputado Calegari. Acompanhe os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui, em especial o meu vice-presidente, membro da comissão, doutor Hudson Leal. Daqui a pouco nós vamos ter a presença aí também do deputado Adilson Espíndola. E vou fazer aqui já alguns agradecimentos e falar da presença do doutor Fernando Tonelli, presidente do CRM, doutora Cleide Kelly Chain, diretora do CRM Espírito Santo, o senhor Rafael França, analista de desenvolvimento cooperativista, o senhor Eduardo Campana, assessor jurídico da OCB do Espírito Santo, o senhor Renan Reis, assistente de relações institucionais da OCB Espírito Santo, Alexandre Machado, representando a cooperativa de especialidades médicas, doutor Alexandre, doutor Albano Siqueira, presidente da Cooperate, né, vai ter o uso da palavra. E o senhor Luzmar Vargas, da Cooperativa de Transportes. Né? Então, vamos dar aqui prosseguimento. A todos que nos assistem pela TV Alice, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Cooperativismo, dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior, pois foi encaminhada a cópia aos deputados membros e a considero aprovada. Caso queira, vossas excelências poderão retificá-la nas próximas reuniões. Solicito ao secretário que proceda à leitura de expediente. Boa tarde a todos os presentes. Leitura do expediente da Comissão do Cooperativismo. Correspondências recebidas, proposições distribuídas aos senhores deputados, proposições sobrestadas e proposições baixadas de pauta não houveram no período. Então, voltamos aqui, agradecendo a presença do nosso querido deputado Adilson Espíndola, um baluarte na área de agricultura, presidente da Comissão de Agricultura e também muito importante na questão do cooperativismo. Bom, vou passar aqui, então, a ordem do dia, não é? Bom, primeiro de todos aqui, vamos deliberar sobre o convite aos representantes da OCB Espírito Santo para proferir uma palestra sobre o tema o papel e a importância da Comissão de Cooperativismo para o desenvolvimento das cooperativas capixabas. Né? É um convite que nós estávamos querendo fazer para que possamos discutir a questão do cooperativismo em nível de Espírito Santo. Lembrando que agora que a comissão mudou, né, a presidência, estamos dando continuidade a esse trabalho. Então, eu vou colocar aqui em discussão essa pauta do convite à OCB para a palestra para o desenvolvimento das cooperativas capixabas. Colocando em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Boa tarde a todos. Satisfação aqui estar com vários colegas, mas eu queria aqui fazer referência ao presidente do Conselho Regional de Medicina, órgão que eu fiz parte por 10 anos e muito me orgulho. Eu tenho história de cooperativismo, todos sabem aqui, fundei cooperativa de especialidades médicas, numa época de guerra nesse estado, que nós melhoramos muito a saúde no estado do Espírito Santo. E essa comissão de cooperativismo, muito me orgulho de eu estar participando. Mas só colocar para os colegas deputados que a gente tem que separar o joio do trigo. Essa é a minha característica de falar o que eu penso. Eu fui corregedor. Numa época muito assim, infelizmente, alguns colegas não gostavam e outros gostavam. E eu vi o que estava no papel e conversando. Então, tive que proferir, às vezes, algumas coisas duras com colegas, e é preciso, porque o Conselho Regional de Medicina é a representação da sociedade. Então, a gente está ali para defender a sociedade. E nós, como deputados, nós temos esse papel, Calegari e Adilson. Adilson é um brilhante colega que trabalha muito pela agricultura. E algumas coisas estão acontecendo no cooperativismo do Espírito Santo que a gente tem que separar o joio do trigo. E deixar bem claro que isso aqui é comissão de cooperativismo, não é um local para discutir de OCB vir ditar o que vai fazer aqui. A OCB não, porque senão isso vai ser uma extensão da OCB. Se for isso, a gente volta à Comissão de Cooperativismo para a Agricultura. Certo, Calegari? Desculpe eu falar dessa maneira,
mas eu gostaria de discutir, e antes, assim, as cooperativas, só para as pessoas entenderem, é de livre adesão. Então, toda cooperativa tem que ter livre adesão. Livre adesão. Eu gostaria que a doutora Andréia, que eu acho que deve estar representando a cooperativa de ortopedia, viesse para aqui. Ela é da cooperativa de ortopedia, doutora Andréia. Então, assim, eu conheço as cooperativas muito. E muito me surpreendeu quando eu vim para aqui, para essa comissão, quando fala de cooperativa de transporte. É uma organização, assim, fora do comum. Fora do comum. Já teve operações nesse estado do Espírito Santo, Operação Salvo Engano, Operação Jardineira. E, assim, eu, nesse tema que é deliberar para que a OCB mande aqui nessa comissão, desculpe, tá? Estou falando disso, convite aos representantes, não. Eu gostaria, eu vou votar contra. Primeiro, ela tem que explicar, quando nós estávamos conversando, Calegari, porque tem cooperativa só para as pessoas entenderem. Quando você monta uma cooperativa, eles fazem combinação de preços. E algumas verdadeiras cooperativas, eles não deixam fazer isso na cooperativa de transporte. Então, você vai lá e registra, você coloca tudo. Ela vai, você adere. E depois você tem que ver se a pessoa, se essa cooperativa tem todas as características para ela ser o quê? Certificada. E o que é cooperativismo de transporte? É para filmar mesmo e mandar para todo mundo da OCB. Quem estiver filmando é para filmar e mandar mesmo. Não precisa não que está sendo filmado aqui. Isso aqui não tem medo, não. Já fui ameaçado, todos sabem que eu fui ameaçado de morte por uma cooperativa de transporte e não vou parar de brigar. Se eu fosse parar de brigar, eu ia ser covarde, não ia vir aqui sentar e continuar sendo deputado. Fizeram de tudo para eu perder a eleição, mas eu ganhei de novo. Então, a gente tem que ouvir, eu gostaria muito de falar muito brevemente do que está acontecendo. Eles não estão certificando as cooperativas, verdadeiras cooperativas. Então, assim, antes da gente deliberar de vir algum representante da OCB aqui, primeiro eles têm que dizer, como estão aqui no crivo de uma Assembleia Legislativa, e você eu confio, tá, Calegari? Porque o outro presidente, eu falo, eu fiz aqui o ofício e não mandaram para a OCB. Da gente saber de tudo que passa ali dentro daquela instituição. Eles são obrigados a mandar. Eles falam que não, mas recebem emenda, etc., mas só que na hora que a gente vai cobrar, que eu sei como funciona, eu fui presidente de uma cooperativa de anestesia que foi mandado para a Assembleia da OCB anterior a mim, a Andréia sabe muito bem disso, e a Assembleia da OCB foi e aprovou. E eu, quando assumi, eu peguei um gancho que estava tudo errado. Então, aquele negócio, se é amigo, aprova, quem é inimigo, não aprova. Então, o que a gente quer nisso aqui? Antes de qualquer coisa, que eles digam quais são as cooperativas que eles não estão certificando. Para que eles não estão certificando? Para poder não participar de licitação. É aquele negócio, tem licitação aqui, a cooperativa tal vai ganhar. Então, nós temos que parar por isso. Então, eu peço que me acompanhe de não deliberar, de convidar o OCB. Os outros continuem normal. E eu ia pedir inversão de pauta, se pudesse, para o debate sobre cooperativas médicas ser o segundo item. Pedir aos colegas, está o terceiro item. Tá certo? Desculpa o desabafo, mas a gente vai participar efetivamente pelas cooperativas, não pelas organização de cooperativas. Isso é importante, é como se fosse um conselho, mas lá no conselho cansei de discutir com colegas, discutindo voto, mas no final tem que ter discussão. Você tem que mandar para um conselheiro, você é um conselheiro relator, por que isso, por que isso? Agora, a OCB não tem resposta, a gente pergunta e não tem resposta. Eu acho que dessa vez eles vão. Então, eu peço aos colegas, em respeito à população do Espírito Santo, que não deliberem. Eu já falo que eu vou votar contra. Alguém mais queira discutir? Bom, eu só vou aqui fazer um adendo, e eu concordo muito com o nosso querido deputado e colega Hudson Leal, em quem muito me apoia, inclusive, porque conhece muito mais do tema de cooperativismo do que eu, e eu preciso muito dessa parceria. Eu só vou, se me permite, discordar numa coisinha aqui, que é o quê? Eu acho importante, nesse momento, estou assumindo a presidência agora da Comissão de Cooperativismo, deputado Adilson, deputado Hudson, e realmente nós estamos colocando pé nas coisas, nós estamos ainda entendendo esse processo, né? Eu vejo que o deputado Hudson tem algumas
colocações e algumas queixas que eu acho que tem que ser analisadas. E preciso sim de ter resposta, você vai ter total apoio meu nisso. O que for deliberado aqui para sair ofício, vai sair ofício e vamos pedir a resposta sim. Porém, eu considero que até como um gesto de quem está começando agora como presidente, um gesto de diálogo. Então, como um gesto, eu vou aqui já pedir, né, com todo respeito ao nobre Hudson, que com certeza eu sei que tem a melhor intenção do mundo e vai ter o meu apoio nisso, que ele está querendo de mais transparência nessa questão. A gente precisa entender esse processo da certificação. Eu quero entender isso melhor e vai ter meu apoio. Só que aqui, esse convite, que é justamente para a gente começar um diálogo, para a gente poder trabalhar essa questão do cooperativismo para o desenvolvimento, né? A importância da Comissão de Cooperativismo e a sua parceria com as cooperativas como um todo do Estado do Espírito Santo. Então, já de antemão, eu já vou passar aqui, já meu voto já fica claro, né? Então, vou colher os votos. Como vota o deputado Adilson Espíndola? Cumprimentando a Vossa Excelência, deputado Hélio Calegari, que preside essa importante comissão aqui na Assembleia Legislativa. Cumprimento o ilustre colega Hudson Leal, a todos os presentes. Com todo o respeito que eu tenho pelo nosso colega parlamentar, que além de ser parlamentar é médico, que faz um trabalho excepcional no Estado do Espírito Santo. Eu falo sempre que eu estou no meu segundo mandato, eu me espelho muito neles, que já estão aqui há mais mandatos, pelos trabalhos que eles vêm fazendo aqui na casa. Mas, assim, eu vou votar contrariamente a Vossa Excelência, deputado Hudson, porque eu sei do trabalho excepcional que a OCB tem no Estado do Espírito Santo. Eu tenho falado em diversos lugares, em diversos municípios, que Santa Maria de Jetibá é o berço do cooperativismo no nosso Estado, não desmerecendo nenhum outro município de forma alguma, mas eu apoio muito o trabalho da OCB aqui no Estado do Espírito Santo, eu sei a importância que tem, não só para os nossos cooperados, mas também para toda a sociedade capixaba. Então, eu voto a favor, senhor presidente. Então, como vota o deputado Hudson, só para confirmar? Eu voto contrário. Eu voto por não chamar a OCB ainda, desde que ela explique, não é nada de cooperativa médica. A cooperativa, assim, a gente tem que respeitar o cooperativismo num todo, mas em relação à cooperativa de transporte, nós temos que separar o joio do trigo. Eu falei especificamente, não são cooperativas médicas, são cooperativas de transporte. Eu gostaria muito, assim, vou votar contra, isso aqui é democracia, isso aqui que a maioria ganha. Não tem problema, mas a gente vai marcar a data, eu peço que marque somente a data deles depois que vir aqui e falar sobre as cooperativas que não foram certificadas de transporte. Somente isso. Isso eu peço. Que eles venham, não tem problema. Mas que não dite aqui como que vai ser as coisas, porque eles têm esse costume. Não pode um dirigente, aqui tem um assessor jurídico, ligar para prefeito, eu não sei se pode, eu não sei se vocês têm conhecimento, de ligar ou passar mensagem, e a pessoa é tão, assim, de um pouco conhecimento, que ela liga de áudio, falando assim, ó, tal cooperativa ganhou, vocês não deixem. Isso, a cooperativa que eu faço parte, a cooperativa de anestesia, está respondendo no CAD, uma fortuna, quase 17 milhões, salvo engano, por conta disso, de combinar. Então, a OCB vai responder por isso, porque chegou de alguns colegas deputados aqui, pode alguém da OCB pedir para não contratar tal cooperativa que ganha uma licitação digna? Eu gostaria que o pessoal da OCB respondesse isso, que aqui tem assessor jurídico. Pode? É uma pergunta. Não, se calou, então, porque não está autorizado a responder. Então, não pode, dirigente, qualquer lugar que você chega, que tem pessoas mais de 30 anos tomando conta, ali é pai, passou para filho. Não estou falando presidente da OCB, não. A gente tem que respeitar que é um colega médico. É quem está ali, ó, por baixo ali, ó. Eu nem sei qual o cargo do rapaz lá. Então, tem áudio dele. Então, isso muito me revolta, eu, como deputado, ver a pessoa interferindo
no bom andamento de uma licitação. Ó, não contrata tal porque é cooperativa mequetrefe. Como que pode uma cooperativa... Aqui existe... Depois vão debater mais. Então, tá bom, não vem, mas eu só te peço que eles só venham depois que eles colocarem quais as cooperativas e qual a data de visita para certificar. É igual no CRM, vai uma empresa lá para ver, você tem que ir lá fazer a fiscalização. Eles não vão por quê? Porque vai ter licitação e tem interesse que algumas cooperativas de transporte ganhem. Então, a Copeave é excelente, tá, Adilson? Eu respeito. Ali é uma verdadeira cooperativa. Ali eu respeito muito bem. Bom, então a votação, 2 votos favoráveis, 1 voto contra, está aprovada o envio do convite ao ACB. Vamos discutir depois essa questão, né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro ao deputado Hudson e aos demais colegas, o deputado Adilson também, é o seguinte: não haverá interferência, ninguém vai comandar a agenda da Comissão de Cooperativismo. Quem vai comandar a agenda de Comissão de Cooperativismo serão os membros da Comissão de Cooperativismo sob a nossa presidência. Porém, queremos, sim, estabelecer um diálogo proveitoso com as instituições, inclusive a OCB, e inclusive as demais cooperativas, né? Então, asseguro ao deputado Hudson que não vai ocorrer isso. Aqui nós temos aqui para deliberar, a única que era para deliberar era essa mesmo, né? Tá, o resto é só discutir o tema, né? Então vamos lá, então. O tema que agora vamos discutir é a importância das cooperativas de... Vou passar aqui para cooperativas médicas primeiro. Vamos... Aqui está na ordem, né? Verdade. Vamos discutir aqui a importância das cooperativas de transporte no estado do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar a fazer uso da palavra o senhor Luzmar Vargas, Cooperativa de Transportes. Vai falar? Pode sentar aqui. Sentar aqui, pegar o microfone. Luzmar, pode sentar-se, fazer uso da palavra. Fica à vontade. O senhor poderia se apresentar, senhor Luzmar? Qual cooperativa que o senhor participa? Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, demais membros. É uma satisfação ter recebido esse convite, poder estar aqui com vocês. Meu nome é Luzmar Vargas, conforme foi anunciado. Atualmente eu sou presidente da Transcope. Transcope GV, Cooperativa de Transporte da Grande Vitória. Só para lembrar, na época que eu fui representante do ramo da saúde no cooperativismo, então tem representante do ramo de transporte e representante do ramo de saúde. Não recordo o ano. Luzmar era representante do ramo de transporte. É isso mesmo, Luzmar? 2012. 2012. 10. Então, nesse período, eu já estava em cooperativismo e eu fui representante do ramo de saúde. E a gente sempre conversava. E há pouco tempo ele me passou uma demanda do cooperativismo de transporte. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse como é que está o cooperativismo de transporte hoje no estado do Espírito Santo. Só para a gente poder... Só para isso aí, só para a gente poder disciplinar bem os trabalhos, daqui a pouco começa a ter sessão, vou dar o prazo para o senhor de 5 minutos, pode ser? Ok. Então, fica à vontade, senhor Luzmar, a palavra é sua. Pois muito bem. Cooperativa de transporte hoje, ela atua em diversos ramos, transporte escolar e transporte de cargas e outros. Atualmente eu voltei a atuar no ramo como presidente de uma segunda cooperativa. Em 2002, eu fui fundador da segunda cooperativa de transporte do Espírito Santo e fiquei por ali por 15 anos. O Hudson acompanhou essa trajetória. A gente fez um trabalho tanto de desenvolvimento econômico, social, e levando aos cooperados uma melhor qualidade de vida. Em 2014, eu fui desligado dessa cooperativa.
O senhor poderia dizer qual é o nome dessa cooperativa? Eu fui Que o senhor desligado. foi presidente. Coop Serrana. Coop Serrana. A Coop Serrana, só para os colegas saberem quem é a Coop Serrana, a Coop Serrana, existiu aqui uma operação do Ministério Público jardineira, de combinar que houve até morte. E, decorrente disso, eu fui ameaçado de morte porque eu fui tocar nesse assunto. E eu vou voltar a tocar nesse assunto. Eu gostaria que o senhor falasse por que o senhor foi desligado dessa cooperativa brevemente. Ou se o senhor tem alguma coisa para apresentar aqui, que bota em filme, que isso é muito importante e grave, pelo tempo que o presidente te deu. Bom, deputado, na verdade eu fui desligado, eu fui expulso dessa cooperativa por não querer fazer parte de um grupo de pessoas que combinava preço na região do sul do estado. Isso me pergunta se eu tenho alguma coisa a demonstrar como prova. O senhor saiu normalmente por uma assembleia que te expulsou da Não. cooperativa ou foi de outra forma? Não. Eu recebi em 2012, 2013, eu recebi o vice-presidente, atual presidente, na minha sala, me propondo que a gente mudasse o formato das concorrências públicas, de participar das concorrências públicas. E, naquele momento, eu fui contra. 2 meses depois, eu entrei na minha sala, estava despachando com o meu contador, e recebi 12 homens, entre eles 3 armados, e me obrigaram eu a assinar a renúncia da cooperativa. Tem como provar isso, seu Luzmar? Tem um vídeo que eu recebi há 3 anos. O senhor podia passar esse vídeo para os colegas verem como é que funciona a cooperativa? É chocante. É com fuzil, AK-47, todo tipo de arma. É dessa maneira que funciona uma cooperativa de transporte que domina tudo. Tem um colega aqui que foi prefeito de uma cidade e ele sentiu medo. Eles põem medo. Eu acabei de falar em 2 minutos e eu recebi uma ameaça. E vou receber de novo. Só para saber, vai ter um quanto vídeo? tempo? Você tem um vídeo? Quanto tempo dura esse vídeo? Tem o vídeo, 3 minutos. Mais um vídeo? Então vamos passar então esse vídeo para a gente ter... Bota aqui, ó. Tem como colocar aqui na tela? Então. E depois você acaba para a gente tomar as deliberações. O senhor vai ter oportunidade de vir aqui porque tem um assunto mais importante que é de cooperativas médicas. Cadê o vídeo? Mas agora vai botar? Então vai. Quanto mais rápido puder adiantar. Pode ser, seja rápido. Ele vai colocar. Vamos continuando. Então, você pode falar, ô Luzmar. E hoje, como é que você está? Você está com a cooperativa e está guardando também essa reclamação. Há quanto tempo que você deu entrada, você tem o... Você ainda não foi... certificado. Quanto tempo o senhor está guardando? Eu fui eleito presidente de uma outra cooperativa que estava inativa. De imediatamente, a gente tomou todas as providências, pediu a certificação, a gente é registrado. Em setembro, a gente iniciou o processo de certificação e está aguardando. Quanto tempo? Há uns 15 dias foi feita uma visita presencial. Nós vamos falar de setembro, outubro, alguma coisa assim, até a presente data. Agora, há uns 15 dias, a gente recebeu a visita. E o resultado? O senhor tem noção se tem outras cooperativas desse ramo também que está aguardando? Não, não tenho. Tá joia. Mas eu sei que tem mais, no mínimo, mais 10 cooperativas, que não foi só você que reclamou para mim. Vamos assistir o vídeo, então? Importante assistir o vídeo. Essa é uma cooperativa que atua no estado do Espírito Santo. Deixa eu falar. Como que está fazendo a transferência desse dado aí? Está usando pendrive? É o quê? Bom,
Ô, Luzmar, a gente podia chamar o pessoal das cooperativas de especialidade depois que resolver isso, senão a gente tem tempo que a gente Pode ser. A gente tem sessão Então tá às bom, 15 então. horas. Então, pera aí, Você então pera um pouquinho, Hudson. Então, vamos organizar, então. Olha só, como que está aí? Demora aí para entrar? Vai demorar? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui, e dependendo do que for, só vou fazer mais uma pergunta para o senhor Luzmar. Senhor Luzmar, o senhor fundou uma nova cooperativa ou o senhor aderiu a uma outra cooperativa? Não, eu aderi a uma outra e fui eleito presidente. É onde fica Meados do ano a passado. cooperativa do senhor? Serra, município de Serra. Na Serra. Então, o senhor Atualmente, saiu de Serra. Cachoeiro Isso. e foi para a Serra. Eu já me mudei desde a época que eu E o senhor tive não esse está problema. conseguindo o certificado da OCB? Está em andamento, ainda não Está em conseguimos o andamento. Desde certificado. quando? Desde setembro, outubro, a gente começou a dar entrada. A gente veio cumprindo os requisitos de acordo Mas o senhor acha que com... está sendo prejudicado no pedido? Olha, se eu estou sendo prejudicado, mas eu estou sendo impedido de participar da licitação. Mas o senhor está sendo prejudicado no seu pedido de certificação? Estão negando? Você está dando as documentações certas? Estou aí? entregando toda a documentação. Mas o prazo Tá em está andamento. fora do normal? Olha, quem pode responder isso é a equipe técnica da OCB. Seu prazo. Tá. Então tá beleza. Então. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos passar para o segundo tema, para o terceiro tema. Que esse tema aqui, na verdade, que é as audiências públicas no interior do Estado, com o intuito de regionalizar o debate acerca do cooperativismo. Vou buscar fazer, deputado Adilson Espíndola e deputado Hudson. Nós vamos procurar fazer encontros regionais com as cooperativas do interior, né? E eu peço apoio de vocês, porque em todas essas audiências públicas eu gostaria de ter a presença de todos vocês, mas eu acho importante até mesmo para a gente regionalizar e interiorizar essa questão do cooperativismo de forma mais forte. Beleza? Vou passar aqui agora para a questão do tema das cooperativas médicas do Estado do Espírito Santo. Eu vou pedir aqui para fazer o uso da palavra o doutor Fernando Tonelli, presidente do CRM. Pode falar daí mesmo, doutor. Tá ligando aí o microfone? Acho que sim. Só para fazer um adendo aqui, essa questão das cooperativas médicas, ela tem mexido muito com o Estado do Espírito Santo. Recebi reclamações da OCB, recebi reclamações de cooperativas médicas, e eu acho que se o senhor puder esclarecer para nós o tema, seria muito importante. Vou dar aqui o prazo para o senhor de 5 minutos, pode ser? Pode Ou ser. 10, só até 10 minutos, não, que é um tema complexo. Não, Aqui. 5 minutos. Não, fica à vontade, Tá. que é muito importante esse tema. Fernando Avelar Tonelli, sou o atual presidente do Conselho Regional de Medicina, então vou falar primeiro qual que é a função mais importante do Conselho de Medicina. Né? É a fiscalização do trabalho médico. Né? Então, nós temos a obrigação, e isso é cobrado pelo Tribunal de Contas da União, né, de estar fiscalizando qual é a qualidade do atendimento à saúde, né, aos clientes, né, aos pacientes do Estado. Então, essa questão das cooperativas médicas, ela nos preocupa por causa exatamente de qualidade do que está sendo ofertado, né, porque estão vencendo licitações em empresas que não têm a menor qualificação técnica para estar oferecendo. Eu vou dar alguns exemplos, né, na área de UTIs, os intensivistas, né, em que se ganha uma licitação, uma empresa que não tem um único intensivista, sendo que toda a legislação exige que se tenha intensivistas no quadro. Então, a nossa solicitação para que melhore a qualidade do atendimento é que se exija nos editais, né, essa qualificação. Por exemplo, eu também sou engenheiro eletricista, né, depois dos 40 que eu fui fazer medicina. Né, na área de engenharia, nenhum órgão, nenhuma empresa vai contratar para construir um prédio uma empresa que não tem a capacidade técnica para oferecer aquela empresa. E por que na área da saúde tem que ser diferente? Por que tem que ser diferente? Então, você pega um edital, não vou citar qual edital ou quais os editais, em que você faz uma lista de exigências exclusivamente para as cooperativas médicas, e a gente concorda com essas exigências, porque aquilo prova a capacitação técnica. Por que não faz as mesmas exigências para as outras empresas, para as outras PJs que vão participar? Então, o que o CRM defende
é a qualidade do trabalho médico. É isso que nós precisamos. E está aqui do meu lado a primeira secretária do Conselho, doutora Cleide, né, que é a coordenadora do órgão de dos órgãos de fiscalização do nosso Conselho. Tá? A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora Cleide? Tá, então, exatamente. Então, a nossa preocupação é essa, é que se coloque a equidade. Nós não estamos pedindo para tirar essas exigências técnicas. Nós só estamos pedindo que inclua todo mundo dentro das exigências técnicas. É uma solicitação nossa. Só pergunta, doutor Fernando. Então, hoje, nos editais, as cooperativas, até pela sua própria natureza de serem formadas pelos próprios profissionais, elas têm a qualificação e cumprem. Por outro lado, os institutos, outros institutos participam dessas mesmas licitações sem ter que dar conta desse critério técnico da qualificação. Em vencendo a licitação, elas têm um prazo para colocar isso. E então, tipo assim, eu, Calegari, sou formado em História, se eu vou lá e abro uma empresa médica, sem nenhum profissional, participo do edital, ganho, eu tenho um prazo de quanto tempo? 30 dias para se Então, adequar. eu tenho 30 dias sabendo que eu vou receber aquela grana toda para ir atrás dos médicos. Isso. Exatamente. Isso é um absurdo. Posso complementar? Sim, Deputado, sim. posso complementar? E o que o senhor acharia, então, se... doutor Eliude, cirurgião vascular, presidente da Cooperativa de Angiologia e Cirurgião Vasculares e diretor da Doutor Sociedade Eliude Vascular. Duarte, não é isso? Isso. Desculpa que eu não tinha falado seu nome, eu ia falar ainda perfeito. já, tá? Mas pode falar, doutor. Mas só complementando, que muito bem o presidente colocou, o presidente do CRM, nós ganhamos um processo no Hospital Bezerra de Faria e a empresa que perdeu recorreu. Essa é a palavra, rapaz. E a empresa que perdeu o processo recorreu. Essa empresa, ela é uma empresa que cuida de segurança de prédios, condomínio. A empresa que está concorrendo, que está questionando a nossa cooperativa, e a Vascular Limitada, foi a Vascular Limitada, uma PJ da cooperativa que ganhou, ela está questionando, e até agora a gente não teve a resolução final disso. Fato é que é uma empresa que faz segurança, que presta serviço de segurança nos prédios, e ela entrou na concorrência. Essa concorrência foi onde? Foi no Hospital Bezerra de Farias, em Vila Velha. Vila Velha. O Hospital Bezerra de Farias ele é administrado... Hã? Pela Inova, é terceirizada, mas ele pertence ao quê? Ao Estado? É uma fundação do Estado, veja bem, eu não estou questionando. É uma fundação do Estado. Tá. E eu não estou questionando o processo. Ela está subordinada, então, à Secretaria Estadual de Saúde? Não? Não, ela é uma fundação pública de direito privado. Ela faz do jeito que quiser. Perdão. Eu não estou questionando o processo. O processo me pareceu um processo idôneo, sem problema algum. O que causou estranheza foi a empresa que perdeu, e aí a gente foi procurar saber, a empresa que perdeu, ela tem uma expertise, e deve ser uma ótima empresa, com certeza, para a segurança de prédios. Sim. Mas ela não tem, ela iria formar ganhando, se fosse ganhar o processo, iria formar uma carta de colegas para exercer o trabalho, ou seja, contratar colegas. Então, isso aí que eu achei um pouco estranho. Nada quanto ao processo. Nós ganhamos o processo. Tudo bem. Só uma pergunta. Esses editais, senhor Eliude e também o doutor Fernando, se puder me responder, tem alguns editais desses, vocês têm alguns exemplos que vocês podem me colocar de município ou do Estado que fizeram editais desse tipo, como é que eu posso dizer, com um pedido de qualificação técnica desigual, né? Vocês têm exemplos concretos? Temos um exemplo. Nós fizemos uma reunião com o vice-governador. Sim, estou informado. Ricardo Ferraço, com a presença do secretário de Saúde e do secretário da Casa Civil. Né? E tinha o pessoal da OCB, da área de saúde, que estava participando também. Foi feito um documento e foi encaminhado para o vice-governador, para o secretário de Saúde e para o secretário da Casa Civil. Vocês fizeram um documento colocando... Nós não, quem fez, porque isso não é papel do CRM. O CRM tem a obrigação de fiscalizar. Não, sim. Tá? Então, isso quem fez foi a OCB. Sim. Esse documento tem os exemplos. Nesse documento tem os exemplos. De licitações. E quem organizou esse documento foi a OCB?
Foi A a OCB poderia encaminhar para essa comissão? Então, eu vou fazer o seguinte, então. Vou fazer uma deliberação aqui, se tiver a aprovação dos colegas. Aqui a gente não está acusando ninguém de nada, mas se existe uma desvantagem que está sendo imposta às cooperativas e até mesmo uma promessa do governo de mudar isso, então nós, né, Hudson, vamos fazer o seguinte, então, eu gostaria de botar em deliberação para nós fazermos um requerimento de informações, né, fazer um requerimento de informações à Casa Civil, né, para perguntar como está o andamento desse pedido que foi feito em reunião, foi uma reunião oficial, né, uma reunião pública, eu acompanhei, inclusive, a reunião pelos meios de comunicação. Inclusive, acho que a Comissão de Cooperativismo muito pode contribuir para esse tipo de diálogo, seja com o governo do Estado, seja... Porque aquela coisa, uma coisa é você ir atrás da Comissão de Cooperativismo quando as coisas não dão certo, né? Mas eu acho que é importante a Comissão de Cooperativismo participar o tempo inteiro, né? Eu, por exemplo, só fui informado disso aí depois que já tinha acontecido e que não deu certo, aparentemente. E nós ficamos informados de muita gente revoltada com o resultado do pedido. Então, eu gostaria de botar aqui em deliberação um simples pedido de informações para a Casa Civil, para o governo do Estado, a respeito de como está o andamento da solicitação feita pelas cooperativas médicas na reunião da data... Qual foi a data da reunião? (5 de maio)? Então, da reunião do dia 5 de maio. Então, um pedido de informações de como, ao governo do Estado de como está o andamento dos pedidos feitos pelas cooperativas médicas na reunião do dia 5 de maio, né, com a presença do vice-governador, do secretário da Casa Civil e outros, né? Vamos botar isso em discussão? O secretário da Saúde também. Hã? O secretário da Saúde. E o secretário de Saúde. Inclusive, o pedido pode ser também endereçado, o pedido de informações, à Secretaria de Saúde. Não há aqui ninguém está colocando ninguém contra a parede, nem nada, simplesmente queremos participar desse diálogo, né? Então, gostaria de colocar isso em votação. Queria discutir primeiro. Vamos discutir, então. Então, o Calegari, assim, vou falar por requerimento de informações, é um documento oficial, é como você fosse... O governo tem que responder de uma maneira muito correta. E só que ele tem um prazo para responder que é longo. Você sabe que o prazo é muito longo. Então, a gente vai postergar. Eu gostaria de sugerir para o senhor, para colocar, da gente ir na Casa Civil ou ir com o vice-governador. Você que se dá muito bem com o Ricardo Ferraço. O Ricardo é uma pessoa muito de bom diálogo. Eu acho que é de melhor a gente marcar uma reunião, uma agenda, e levar um representante da OCB, que trabalha no ramo da saúde, e das cooperativas já médicas, pontuando, eu já vi esse documento, já pontuando o que tem, que realmente coloca em desvantagem o cooperativismo médico, um representante da cooperativa e um representante do conselho, se puder, ou do sindicato ou da AMES, que são as instituições organizadas do conselho. Eu sugiro não um requerimento de informações, eu sugiro uma reunião o mais breve possível. A gente pode tentar, eu sei que a gente tenta e vai conseguir ligar lá para a vice-governadoria, junto com o Ricardo, que começou essa reunião, Tiago e o secretário da Casa Civil, com deputados participando junto, eu e você e mais um outro, e os outros representantes. Eu gostaria que não fosse requerimento de informações, porque pode demorar muito. Ilustríssimos deputados, só um complementando... Só terminar aqui, só para eu fechar isso aqui. Discutir. Deputado Adilson quer discutir também? Tá. Não quer discutir? Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu acolho essa excelente ideia do deputado Hudson. Acho que talvez a gente ir direto, né, a um diálogo franco. O vice-governador Ricardo Ferraz é uma pessoa muito aberta, muito aberta ao diálogo, é um amigo nosso. Tenho certeza que vai nos receber. E eu acho que a gente consegue, talvez, de forma mais proveitosa. Realmente, o papel ele acaba, muitas vezes, sendo meio frio, com seus prazos, mas um diálogo, né? Embora já tenha ocorrido uma reunião, mas eu acho importante uma nova reunião com o peso do Poder Legislativo junto. Acho que, para isso, não precisamos nem deliberar.
né? É só uma questão, não é? Vamos marcar um dia. Eu acho que as assessorias vão comunicando, vão se comunicando. Então, nós vamos até o próprio Palácio. Passa a palavra para o doutor Eliúde de novo. Só complementando, muito obrigado. O que eu vejo é que as cooperativas, ou as PJs das cooperativas, ou a equipe médica que está prestando serviço, como toda especialidade, como toda profissão, tem um ou outro colega que possa destoar daquilo que é o correto, mas a maioria esmagadora quer fazer o melhor para o seu paciente, o melhor, e trazer um retorno que seja para o Estado, para o médico, mas, sobretudo, para o doente. Quando esse pilar, esse tripé, ele está casado, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Nós temos aí a dedicação do médico, o respeito ao paciente, o respeito ao compromisso com o contrato. E vem causando uma certa apreensão para todas as cooperativas a questão do Estatuto do Servidor, por exemplo. Colegas que, porventura, estejam em duas frentes de trabalho e, às vezes, a gente tem que tomar algumas atitudes ou saber para que lado esse colega vai encaminhar. Então, assim, o que a gente quer, efetivamente, primeiro, é trabalhar com tranquilidade, ser cobrado por um bom trabalho, ter um agregado de valor que seja justo e que isso tudo se transforme em um resultado positivo para o doente. A gente não quer nada além disso. Só cumprimentando. Doutor Eliúde, pode ficar tranquilo que essa comissão vai trabalhar para isso, tá? Estamos aqui para ajudar o movimento cooperativista do Espírito Santo pela importância que ele tem em si mesmo. E, no caso, ali acrescenta-se uma outra importância, que é a importância da qualidade da saúde pública. Eu vou passar aqui para a doutora Andréia, para ela poder falar. Eu sou da Cooperativa de Ortopedia. Eu concordo com o deputado Hudson Leal em que esse pedido seja levado o mais rápido possível, porque a gente tem uma situação bem especial dentro do Hospital Infantil de Vila Velha, que é o IMABA. Teve uma licitação, que é mais ou menos uns 6 meses, em que a cooperativa atuava lá há vários anos, e nós perdemos nessa última licitação por uma empresa que não tinha qualificação técnica nenhuma. Qual o nome da empresa? Humani. 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 É de onde? Eu acho que é de São Paulo. Tá, só para saber. Não cumpriu os requisitos também. Né? Exatamente. E essa empresa, assim, o Hospital Infantil, ele tem uma particularidade que é atender criança. E dentro da ortopedia geral, existe a subespecialidade, que é a ortopedia infantil. Então, eles admitiram ortopedistas no seu quadro que não têm essa subespecialidade. Então, as crianças estão sem atendimento de especialistas. Então, por exemplo, pé torto congênito não está sendo feito, deficiências de quadril, deformidades de mão. Então, nesse quadro deles atual, não existe essa subespecialidade. Então, essas crianças estão com falta desse tipo de atendimento. Isso é muito grave e eu me comprometo aqui, em nome da comissão e do nosso gabinete, nós vamos averiguar bem firme essa situação no IMABA, porque isso é muito sério. Porque isso aí é até chega a um ponto de uma irregularidade e uma ilegalidade. Né? Vou passar aqui a palavra para o doutor Albano. O senhor me permite uma pergunta, senhor presidente? Pode sim. Fica à vontade, deputado Adilson. Quando a senhora fala que eles não cumpriram com todas as exigências da licitação, vocês participaram da licitação, naturalmente, vocês não foram vencedores, e a senhora afirma aqui que eles não cumpriram com todas as exigências da licitação. Vocês, no momento que vocês estavam, a licitação foi presencial, foi virtual, como que foi essa licitação? Normalmente é pregão eletrônico, né? Não tiveram a oportunidade de dizer que elas não estavam cumprindo com as exigências da licitação? Sim, nós já fizemos isso, já notificamos ao CRM, todas as empresas, aos órgãos públicos, sobre o que está acontecendo junto ao Hospital Infantil. Na licitação mesmo, vocês colocaram isso? Sim. Mesmo eletronicamente, vocês colocaram Não, eletronicamente a gente não tem como fazer isso, porque é pregão eletrônico. Ali você só coloca valores. Valor. Valores, só só valor. isso.
No caso, pode questionar depois judicialmente. Vocês questionaram? Estamos questionando. Está na justiça e tal. Se a senhora puder depois passar para a comissão, Sim. tanto o edital como o processo que vocês já abriram na justiça, entendeu? É de muito valia para que essa comissão possa dar também uma resposta para essa questão. Não é, deputado Hudson? Senhor presidente, essa era a minha pergunta, ver se eles entraram na justiça ou requereram judicialmente colocando essa situação aqui, porque isso é inaceitável, gente. É inaceitável. Uma empresa que não cumprir com as exigências da licitação, do certame licitatório, não pode ser vencedora de forma alguma. Só breve aqui, antes do Albano falar, doutor Albano, é aquilo que falou, uma empresa qualquer vai e depois fala, não, vou mandar os profissionais. E no CRM tem lá, precisa da subespecialidade de ortopedia pediátrica. Aí você vai lá, vê, não tem. Aí você tem um ortopedista lá, ele é ortopedista, ele pode fazer. Mas a exigência era que tivesse uma subespecialidade. Você pega o nome de quem está trabalhando, nenhum deles tem a subespecialidade. Doutor Albano, por favor. Boa tarde presidente a todos. da Cooperati. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou médico graduado aqui pela UFES em 2006. Sou intensivista titulado desde 2014. Então, há mais de 11 anos que a gente trabalha aí na área de medicina intensiva. E o treinamento da gente, de médico, ele é assim, a gente observa vários sintomas, com isso a gente relaciona isso a uma doença e a gente vai atrás da medicação para resolver o problema. É assim que a gente foi treinado a raciocinar. Então, os problemas dos colegas que vão colocando aqui, a cooperativa de ortopedia, a cooperativa de cirurgia vascular, a Cooperati também tem uma série desses sintomas, de coisas que podiam ter sido feitas diferentes, de maneira melhor, que eu posso apresentar em outro momento. Mas eu prefiro usar meu tempo aqui para pegar esses sintomas e mostrar aos senhores que isso é tudo sinais e sintomas de uma mesma doença. E a vantagem é que o remédio já está na lei, só basta aplicar. Tá? O que está havendo com essas licitações do modelo que elas são feitas, por preço e unicamente preço, é colocar preço nas vidas dos capixabas. E é isso que a gente é contra. Tá? E eu vou citar aqui 2 leis que a gente pode usar para corrigir isso, as 2 leis em vigor. A primeira é o artigo 199 da Constituição Federal. Me permita lê-lo aqui. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º diz assim: as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, e agora eu ressalto, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Está na Constituição. Então, a gente tem que lembrar, os senhores são melhores do que eu nisso, que existe a letra da lei e o espírito da lei. Tá? E o espírito da lei, lá no Constituinte de 88, foi garantir que não se mercantilizasse a saúde. Para isso que essa lei existe. Ora, havendo instituições filantrópicas e sem fins lucrativos participando de certames, tem que ser dada preferência a essas instituições, porque isso evita que alguém busque a saúde para enriquecimento próprio. Então, falta nos nossos editais o mecanismo de aplicação do artigo 199 da Constituição. Não havendo instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos participando de um determinado certame, aí sim, qualquer ente da iniciativa privada está autorizado de maneira legítima. E a segunda lei que eu vou evocar aqui é a atual lei de licitações, a Lei 14.133, que ela é de 1º de abril de 2021 e está vigorando desde 1º de abril de 2023. Tá? E essa lei ela traz o remédio para esse problema. No seu artigo 17, em que ela descreve as fases do processo licitatório, me permita ler novamente, ele deve observar as seguintes fases em sequência. Número 1, preparatória do certame. Número 2, divulgação do edital da licitação. Número 3, apresentação de propostas e lances, que é o pregão eletrônico, que é o que a gente passa por isso aqui direto. Fase 4, julgamento. A fase 5, a de habilitação das empresas participantes. Depois, a fase 6, recursal. E 7, homologação. Tá? Isso é qualquer licitação. Só que, veja, no seu parágrafo 1º, essa lei traz o remédio para essa doença. O parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 14.133 diz o seguinte, que essa fase referida no inciso 5º
do caput, ou seja, a fase de habilitação, ela pode, mediante ato motivado e com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases de apresentação de propostas e julgamentos. Então, desde que constando no edital e com a justificativa, e não há justificativa mais importante do que a saúde, a vida das pessoas, que não tem preço, não pode ser por preço, isso justifica essa inversão de fase de lance na licitação. Então, o que a gente sugere? Que se analise a habilitação das empresas, que se separe o joio do trigo, e depois, entre todos os licitantes habilitados, devidamente qualificados, com médicos em quantitativo e qualitativo suficiente para a execução do objeto, aí sim, já garantido um mínimo de qualidade, vai o melhor preço. Então, são 2 remédios que já estão na lei, basta serem aplicados. Obrigado. O senhor participou da reunião? Não participei dessa reunião de 5 de maio, não. Essa ideia chegou a ser colocada de usar esse dispositivo legal? Foi? E o que o governador, o vice-governador, o secretário de saúde responderam? Que pensariam a respeito? Principalmente o secretário de saúde, né, o senhor Tiago Hoffmann, né, ele prometeu que sim, que daria no dia seguinte ele apresentaria numa reunião que ele teria interna lá na secretaria. Então, e realmente não houve a resposta. O que eu estou informado é que a reunião foi muito boa, muito proveitosa, mas depois as consequências não foram tão assim, né? Houve uma irritação geral causada pelas respostas práticas. Porque eu sempre falo o seguinte, Hudson, na hora de prometer, na hora de falar, todo mundo é muito... aqui eu falo tudo que as pessoas querem ouvir, mas depois, na hora de executar, e eu aqui não estou acusando ninguém, só estou achando que, às vezes, nós temos que ser tão rápidos na resposta prática e objetiva, né, de dar o resultado, quanto na hora de falar. Então, não vamos estar provocando essa conversação, né? E... Quer falar alguma coisa, deputado Hudson? Só para lembrar, antigamente, em 1992, quando nós fundamos a primeira cooperativa de especialidade médica, depois vieram as outras cooperativas, quando tinha um acidente, as pessoas... Por quê? Porque na cooperativa, para você entrar, os profissionais têm sérias exigências, tem que ter título de especialista, na minha especialidade, título superior de anestesia, na de ortopedia, na de vascular, na UTI. Essas empresas não têm isso, é simplesmente um colega que fez uma residência que não tem um título de especialista, ou seja, então você já fica assim, profissionalmente pode ser um bom profissional, mas as pessoas, Calegari, sofreu um acidente, teve uma Miss aqui do Espírito Santo, sofreu um acidente grave. Sabe para onde que ela pediu para ser levada, quem estava com ela? Para o São Lucas, porque lá tinham os melhores profissionais, todos lembram disso. Hoje, tem que pensar muito bem. Por quê? Não tem o mesmo padrão de qualidade, porque estão substituindo as cooperativas por essas empresas aí de fundo de quintal. Só para a gente vai se esforçar para isso. Não depende da gente, quem faz isso, os deputados vão lá para cobrar, usar do prestígio, pedir para ser... Mas, assim, equidade. Mas o que nós vamos fazer, uma coisa que eu acho importante, é agora colocar o peso institucional. Né? O debate das políticas públicas, embora elas sejam executadas pelo Executivo, né, como diz o próprio nome, mas elas têm... o Legislativo tem que participar como instituição. E aí a gente passa até do relacionamento, às vezes, pessoal dos deputados. Né? A gente passa pela questão institucional da Comissão de Cooperativismo, inclusive, posso até estar conversando com o pessoal da Comissão de Saúde, se quiserem nos ajudar nisso. De qualquer forma, a Comissão de Cooperativismo vai se empenhar, nem para acusar, nem também para passar pano. O objetivo é resolver o problema de forma que seja equitativa na questão da competição, né, entre as empresas e as cooperativas, mas que seja principalmente para a qualidade do serviço prestado à nossa população.
tá certo? Aplicar o artigo 199 da Constituição, que está dentro do escopo dessa comissão de cooperativismo. E o senhor foi muito feliz na fala. A gente não está aqui presumindo que ninguém está tentando fazer nada de errado. Pelo contrário, está todo mundo tentando acertar. Só que a gente está enxergando um caminho que me parece ser o mais saudável para a população. E tem É o tantas interesse cooperativas de primeiro. qualidade, né? Prestando serviço aqui no Estado, né? Não só as cooperativas, isso vai beneficiar a saúde do Espírito Santo, não a população. Isso aí. Bom, então vamos passar aqui. Eu vou... Já conseguimos passar ali a imagem a respeito Foi numa assembleia da cooperativa? O senhor me explica para nós aí, senhor Osmar. Quer vir para cá de novo? Só para dar alguns detalhes aqui do processo. O senhor era presidente da COP Serrana, aí nesse dia houve a sua renúncia, é isso? Ele vai mostrar a renúncia. Mostra então, mostra como é que foi. Não vai conseguir passar ali, não? Vai conseguir passar, não, né? Aqui passa. Então passa no computador para a gente ver. Não, passa ali, eu gostaria que filmasse lá, tá? É, filma. Filma lá. Porque é chocante o que eu vi. Espero que isso não venha para o cooperativismo médico, tá? Vai mandar para a TV? Não. Vai passar na TV. Vai passar na TV. E ali já... Essa é a palavra, rapaz. Assina essa porra, pelo amor de Deus. Assina isso aí. Assina. Não chega já, mãe. Não vou conversar com você mais. Não quero conversar com você mais. Não quero. Você assina aí para nós. Depois vamos ver quem vão correr atrás para pegar de você que você tem. É falso, né, mas... Tem outra que vai te arrancar do poder, cara. Para um pouquinho, só para um pouquinho, para a gente entender o contexto aí. Quem está falando ali agora, Luzmar? Quem está falando ali agora? Bota o seu volume aí, por favor. Tem o quê? Ali dentro tem 14 pessoas. Tá você e mais 13? Eu e mais 13. E quem está falando ali para... Quem está falando naquele momento agora? É o atual vice-presidente. É o atual? Vice-presidente. Senhor? José da Rocha. Tá, então ele que está comunicando ali com você. Ele está falando com o senhor. Isso. Então solta aí. Essa é a palavra, rapaz. Assina essa porra, pelo amor de Deus. Assina isso aí. Assina. Não chega já, mãe. Não vou conversar com você mais. Não quero conversar com você mais. Não quero. Você assina aí para nós. Depois vamos ver quem vão correr atrás para pegar de você que você tem. É falso, né, mas... Tem outra que vai te arrancar do poder, cara. Deixa eu só falar que eu entendi muito bem quando ele me falou, está tampado ali, porque quem filmou isso era um assessor jurídico, essa pessoa morreu durante a Covid. O vídeo inteiro vai ser mostrado ao Ministério Público. Isso aí não é cooperativismo. Ele era o presidente, como ele não queria participar desse negócio de combinar preço, tiraram ele. Ele foi para o Nordeste, ficou quase 10 anos. Agora voltou, porque a família é daqui, e isso aí eu vou mostrar ali, ó, lá no plenário. A gente tem que separar o joio do trigo. Isso é cooperativa e transporte. Isso foi há 10 anos? Deixa ligado. 2015. Foi em 2015 esse fato. 2015. E aí o que eles estão falando para você fazer o quê? Para me assinar a renúncia. Assinar a sua renúncia. Se não, Exatamente. ia acontecer o quê? 3 homens armados. Esse rapaz que fala mais ali é um ex-policial. Ele está falando o quê? De pegar? É. Ele falou, ouvi a expressão pegar? Pegar o que você tem. Eu quero ver depois esse vídeo, então. Então, tem mais aí? Não, é só esse pedaço. Então assim, eu só queria que ficasse em ata. Aí eu peço aos colegas que tenham decoro, que toda essa sobre cooperativismo seja ipsilitri colocado no papel e enviado ao Ministério Público, para eles reabrirem a operação jardineira, porque essa empresa continua operando e com pessoas de dentro da organização cooperativista brasileira ligando para os prefeitos, ó, não contrate tal cooperativa, não contrate tal cooperativa. Então, não pode. E ligou para deputados, 2 deputados vieram me falar. Então, olha como é que está o negócio pesado. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Eu estou falando assim porque cooperativismo de transporte é o calcanhar de Aquiles da Organização de Cooperativa Brasileira. E esse presidente dessa cooperativa tem sua cooperativa credenciada, sendo que ele, pela justiça, foi afastado. E continua ainda eles aceitando. A justiça determinou 3 vezes, ele perdeu em todas as instâncias. E eles, assim, a OCB aceita essa cooperativa tanto, e outras cooperativas
que vão participar do certame e eles não querem que participem. Então, é grave. Vamos separar o joio e o trigo. A gente está falando de transporte. Tá? André ficou preocupado aqui, achando que era de cooperativismo médico. Não chegou a esse nível ainda, não. Bom, então, o que eu vou pedir? Toda a então? ata seja escrita. E sugiro que seja encaminhado para o Ministério Público o assunto de cooperativismo Vamos de lá. transporte. O que eu vou fazer, então? Eu vou solicitar... Isso é para minha proteção, tá? Porque eles já me ameaçaram, vão me ameaçar de novo. Beleza. Você tem dúvida disso? Deputado E eu não Hudson. mostrei isso, não. Eu só falei. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou solicitar, então, o vídeo na íntegra, né? Registrado em ata vai ficar. Isso aí, as notas taquigráficas, tudo aquilo ali, o vídeo. Eu só vou solicitar, entretanto, a íntegra do vídeo para eu poder analisar, né? Vou passar até para os demais membros da Comissão de Cooperativismo, para que nós possamos deliberar, então, na próxima sessão desta comissão, sobre o que fazer com isso. Que vai ficar em ata, vai ficar registrado. Eu preciso, porém, ver a íntegra do vídeo e as demais questões, inclusive essa questão do processo judicial, que foi citado aqui, que o presidente dessa cooperativa foi afastado. Para quê? Para a gente poder deliberar se vai fazer um requerimento de informações, vai fazer alguma coisa, mas eu preciso ver e estudar isso depois. Né? Aqui agora está se encaminhando para se encerrar essa sessão, né? Pelo tempo, né? Já está quase na hora de começar a sessão da Assembleia, já é 12h40. Então, beleza isso? Vai ficar registrado em ata. Só posso assim, eu acho que aqui só a gente falando é muito ruim, só um lado falando. Eu acho que a OCB, eu não sei se o assessor jurídico da OCB tem conhecimento desse vídeo e se ela compactua com isso aí, essa maneira de tirar presidente de cooperativa. Eu gostaria que quem é o assessor jurídico da OCB aqui não está presente? Então, você tem conhecimento desse vídeo? Então, olha só, deixa eu até... Vamos, assim, só para a gente colocar o negócio aqui de uma forma mais... como é que eu posso dizer? Mais organizada. O senhor deseja falar? Não, não é? Então, fica tranquilo. E o que acontece? Eu vou pedir, então, a íntegra para nós podermos estudar isso, analisar. E, volto a repetir, não temos problema nenhum de fazer requerimento de informações e tal. Só que eu quero, primeiro, entender todo esse problema. Eu já te falei isso, né, algumas vezes, que eu preciso entender, né, acho que os demais membros da comissão também vão querer entender o que está acontecendo, inclusive para poder fazer, de qualquer forma, tomar as medidas necessárias. De qualquer forma, fica registrado em ata, como foi colocado hoje, e não poderia ser até de outra maneira, porque fez parte da sessão, não é? Sim? Então, eu vou fazer o seguinte. Quando vier o vídeo para as nossas mãos, eu vou estar encaminhando, então, para a OCB, para ela ter acesso a isso também, né, para poder conversar a respeito disso, para nós podermos criar esse diálogo e entender. Né? Até mesmo para eu entender também essa questão do credenciamento das cooperativas, que é uma questão séria, né? Porque nós estamos falando aqui de cooperativas que participam do certame, participam de aqui registrar a presença do vereador Pastor Fabiano, de Vila Velha, está aqui conosco, seu assessor, né? Seja sempre bem-vindo a essa que é a sua casa também. E porque é fundamental, porque se as cooperativas precisam desse certificado para participar de certames, para participar... É essencial que esse certificado seja concedido de forma equânime, de forma igualitária, com critérios transparentes. Novamente, volto a dizer, não acuso ninguém, não culpo ninguém, estou tentando entender e tomar pé dessa situação, mas vamos fazer os questionamentos necessários, até mesmo para poder defender o setor de cooperativismo. Né? Então, fica à vontade, deputado Hudson. Só para registrar a presença do Dr. Rogério Rangel, representando a Cooperativa de Cirurgia Geral. Ótimo. Aliás, agradecer a presença das cooperativas que vieram em peso, das cooperativas médicas, participar disso, nos colocar a par dessa situação que mexe com a saúde pública do Estado do Espírito Santo, que é fundamental. E volto a repetir, esta comissão aqui, com a atual diretoria, ela está plenamente colocada a serviço do segmento cooperativista e, através dele, de toda a população.
Então, não, aqui vocês têm um parceiro para realmente estar defendendo essa questão dos interesses das cooperativas. Mais alguma coisa, deputado? Muito de me estranhar que a cooperativa da qual eu faço parte não está aqui. Então, para não dizer que eu sou reclamão, minha cooperativa de anestesia foi chamada ou não? Foi chamado. Não vieram. É uma pena a minha cooperativa não estar participando. Uma pena. Bom, deputado Adilson, deseja falar? Não, só agradecer a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, como presidente dessa importante comissão que nós temos aqui na Assembleia Legislativa. E, mais uma vez, parabenizar a OCB pelo trabalho que vem fazendo no Estado do Espírito Santo, pelo suporte que dá para todas as cooperativas e também pelo atendimento a todos os nossos cooperados do Estado do Espírito Santo. Um grande abraço a todos. Bom. Nada mais havendo tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima reunião ordinária, no dia 10 de junho de 2025, às 13h30. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.